Visualiza! Bom, meus amores, aqui é o professor Clazão, Geografia. Um ótimo dia pra gente estudar, hein? Tá chegando o nosso Enem, então vamos lá. Hoje o tema do professor é Geopolítica Ambiental. Então o nosso primeiro tema, nós vamos repassar, relembrando, revisando Geopolítica do Meio Ambiente. Professor, me conta uma coisa, Trocinho. Trocinho já vai se acostumando, é o apelido do professor aí, então você já vai, muitos chamam de Trocinho, então as várias vezes o professor vai falar Trocinho. Bom, então Geopolítica do Meio Ambiente. Primeiramente, você tem que lembrar sempre a ideia do quê? Das causas. Professor, como assim as causas? Se hoje o professor está aqui falando sobre meio ambiente, é por quê? É porque nós tivemos um momento da história onde se intensificou a relação homem e meio e o meio acabou saindo perdendo. Então isso significa o quê, professor? Que nós vamos ter, principalmente a partir do século XIX, através da Revolução Industrial, olha aqui, vou fechar aqui para ti, onde nós vamos destacar o quê, professor? A industrialização, ok. Então, a industrialização, ela acabou gerando duas coisas importantes. Estão olhando para o professor aqui agora. Primeira coisa, é lembrar que a indústria aumentou a capacidade produtiva do ser humano. Segundo, é lembrar que a indústria nos deu capacidade técnica de intervenção. Nós passamos por uma evolução de um meio natural, onde o meio se sobressaía em relação ao ser humano. Passamos para o quê? Para um meio técnico. E hoje estamos no meio técnico científico informacional. Isso significa que nós, quanto mais evoluímos industrialmente, mais evoluímos a nossa técnica. Se o homem cortava árvores com machadinho, com uma serra elétrica, hoje nós já estamos cortando de forma diferente e muito mais eficaz. Segunda coisa é lembrar o seguinte, urbanização. Então pronto, segundo item importante, urbanização. Professor, como assim urbanização, Trocinho? As pessoas começaram a se aglomerar no espaço urbano. Isso gerou o quê, professor? Gerou mais poluição. Isso gerou o quê, professor? Maior consumo, maior concentração de pessoas no mesmo espaço. Vai dar problema, ok? E outro problema aqui, ó, é a explosão demográfica. Professor, o que seria isso, professor? Lembrar você que a população lá em 1850, quer dizer, metade do século XIX era de 1 bi de habitantes. Professor, em 1970, 120 anos depois, nós estávamos com o quê, professor? 4 bi de habitantes. Isso significa que em 120 anos de história, nós aumentamos 3 bilhões a mais de pessoas sobre o planeta. Lógico que isso vai criar uma pressão sobre os recursos naturais, se amplia a necessidade de pôr mais água, mais minérios, mais madeira, mais áreas de produção de alimentos, quer dizer, a nossa produção vai ter que ter uma demanda muito maior para atender essa demanda aqui, ó, explosão demográfica. Lembra você que hoje nós somos mais de 7 bilhões de habitantes. Quer dizer, então vamos recapitular rapidinho. Toda vez que o vestibular trouxer, principalmente o nosso Enem agora, a questão meio ambiente, sempre lembre que o que levou o ser humano a se preocupar com a questão ambiental foi a industrialização, a urbanização e a explosão demográfica. Okay? Foram causas que levaram a um maior impacto na relação homem e meio. Perfeito, galera? Professor, mas agora me conta uma coisa. Quando que o homem se tocou que está fazendo besteira? Quando que o homem se tocou que a relação homem e meio está sendo desvantajosa para o meio? Então, primeira coisa, ó, vamos lembrar alguns momentos de debates, ok? Então, primeiro, ó, primeira dica do professor, cuidado com 1968. 1968, eu vou ter o quê, professor? O surgimento do Clube de Roma. Primeiro momento importante da história da discussão, do debate ambiental. Então, olha aqui, ó, Clube de Roma. Aí você deve estar se perguntando, professor, o Clube de Roma, o que tem a ver ele com a história, professor? Primeiro, lembra que ele surgiu lá na Itália, lá na cidade de Roma. Era uma preocupação que envolveu empresários, políticos, cientistas. Sabe um personagem importante da história? Um carinha chamado Aurélio Pesei. Quem que é esse trocinho? Isso aí era o presidente da Fiat.
Então, a preocupação partiu de um grupo de empresários, cientistas, alguns políticos. Na verdade, dava um total de 20 pessoas, que envolvia aí uma nacionalidade de 10 países. E aqui vai surgir um dos principais ou primeiros livros com preocupação ambiental. Ó, Os limites do crescimento. Professor, Os Limites do Crescimento foi um dos principais livros iniciais da discussão ou do debate sobre o impacto do meio ambiente. Lembra que ele vai trazer algumas preocupações, principalmente indústria. Sim. Primeira preocupação que vai trazer esse livro é o quê? A questão da produtividade. Então, quer dizer, o ser humano precisa produzir. Só tem um porém. Nós temos o quê? A ideia do esgotamento. O esgotamento dos recursos. Pronto. Mais uma preocupação. Você viu que é o bate-papo que você tem que lembrar? Então, esgotamento dos recursos. Quanto mais eu produzo, mais eu tiro da natureza. E isso vai gerar o quê? Até quando o planeta vai produzir subsistência ao ser humano? Terceira ideia. Olha aqui pro professor, vai acompanhando o trocinho. Lembrando aqui, ó, terceira ideia. Produção de alimentos. Aí vem de novo surgir essa preocupação se a produção de alimentos será suficiente para atender todo mundo que temos no planeta. Lembra da explosão demográfica no início? Então tá aqui, ó, alimentos. Ele vai trazer a questão da poluição. Poluição, professor? Aham. Lembra você que quanto mais pessoas, mais consumo, mais dejetos, mais rede de esgoto, mais fábricas, mais emissão de gás tóxico à atmosfera. Então, poluição. E lembrando ainda que ele vai trazer a questão, de novo, do crescimento populacional. Então, crescimento populacional. Muito bem, professor. Então, vamos recapitular rapidão. Clube de Roma é a nossa primeira preocupação, surgindo realmente um debate, trazendo a discussão, trazendo a questão do meio ambiente como preocupação do ser humano. Lembrando você que nós não temos outro planeta, rapaz. Nós temos esse, cara. E a partir desse momento começar a se preocupar com isso. É o planeta que temos, os recursos naturais que estão aqui, a maior parte deles são o quê? Esgotáveis, limitados. E vai levar, sim, a um problema, ok? Quanto mais nós tiramos e não deixamos ocorrer um equilíbrio ambiental. Isso aqui, então, olha aqui, número 2, segunda data. Olha aqui, ó, número 1, primeira preocupação que quero que você tenha. Número 2, lembra a questão da primeira conferência do meio ambiente? Tá aqui, ó. Então, nós vamos destacar o ano de 1972, a famosa Conferência de Estocolmo. Professor, o que é a Conferência de Estocolmo? Essa, é bom lembrar que é a primeira conferência do meio ambiente, ocorrida na cidade de Estocolmo, na Suécia. Você sabia que muitas vezes o erro da questão é só a cidade, né? É só a cidade. A primeira conferência foi no Rio de Janeiro. Não, essa é a ECO 92. Então, em 92, então, e não é essa de 72. Então, sempre fica atento à cidade. Então, ó, Conferência de Estocolmo, na Suécia. Foi a primeira conferência onde nós tivemos a ONU apresentando. Então, olha aqui, ó. Lembra você que os objetivos da ONU eram simples. Vamos comigo, olha aqui, ó. Então, nessa primeira conferência, a ONU queria apresentar esse estudo aqui, ó. Por isso que os limites do crescimento acabam se tornando interessante. Então, primeiramente, era apresentar. Olha aqui, ó. Então, apresentar os estudos do Clube de Roma. Então, nesta aula, o professor está pontuando para você alguns debates da questão ambiental que gosta de aparecer no nosso Enem. Então, ó, apresentar os estudos do Clube de Roma. Lembra lá os limites do crescimento? Era alertar, trocinho. O que significa isso, professor Calazão? Alertar no sentido assim, até quando o nosso planeta suportará dar subsistência à nossa sociedade, aos seres humanos, ok? Então era aquela questão assim, ó, países, estamos fazendo besteira. O nosso crescimento econômico, o nosso crescimento demográfico está proporcionando o fim dos recursos naturais. Quer dizer, então, esse era o grande objetivo da ONU nessa primeira conferência. Outra coisa aqui
era criar um órgão específico dentro da ONU para discutir esse tema. E olha quem vai ser lançado aqui, gatinhos, meus amores. Tá aqui, ó, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Criar um organismo dentro da ONU para manter esse papo ambiental mais comum, se proliferar de forma mais comum entre a sociedade, entre os países. Então, pronto, está aqui. Só vai surgir isso aqui em 1980, mas vai ser lançado em 72. E outra coisa aqui é o duelo, cara. Professor, como assim duelo, professor? É uma preocupação isso aqui? Um duelo. Então, vamos aqui, ó. Então, nós vamos destacar o desenvolvimento zero. Opa, gostei, professor. Versus o desenvolvimento a qualquer custo. A qualquer custo. Então, revisa com o professor aqui, ó. Uma dos grandes debates aqui é o quê? É essa ideia de desenvolvimento zero, desenvolvimento a qualquer custo. Foi um problema que surgiu dentro da conferência de 72. Professor, o desenvolvimento zero partiu de quem? Principalmente dos países desenvolvidos. O desenvolvimento a qualquer custo surgiu no meio de quem, professor? Nos países subdesenvolvidos. Tá revisando comigo? Então, olha cá. Primeiro, países desenvolvidos, desenvolvimento zero. Qual que era a ideia que os países, principalmente encabeçados pelos europeus, lançaram? De frear a economia para que se freie o impacto. Então, foi uma ideia lançada pelos países desenvolvidos na Conferência 72. Segundo, os países subdesenvolvidos lançaram aquela ideia assim: a culpa não é nossa. Se estamos sentados nessa conferência discutindo, é porque lá no século XVIII, XIX, os países desenvolvidos já tinham indústrias, já produziam mais, já poluíam com carvão, com petróleo. Então, eles que resolvam. Nós vamos manter o nosso desenvolvimento a qualquer custo. Então, cuidado quando aparecer essa ideia de zeristas versus desenvolvimentistas. Beleza, amores? Muito bem. Acompanhando o professor aqui lá para o outro lado do quadro, lembra você que na década de 80 vai começar a surgir algumas situações interessantes. Então você vai lembrar o seguinte com o professor. Ó, número 3. Vamos colocar o número 3 aqui? Que mais o que é que a gente revisa, professor, para o nosso Enem? Eu quero que você revise o ano de 1987. O que aconteceu de interessante nesse período, professor? Vai surgir um relatório. Então, olha aqui, ó. Então, nós vamos destacar o lançamento do estudo chamado Relatório. Primeiro, nosso futuro comum. Olha aí. E nós destacamos também ele sendo chamado assim, ó. Relatório de Brundtland. Tracinho. Agora o bicho pegou, hein, professor Calazão? O que é isso, professor? O relatório Nosso Futuro Comum e Brundtland. Vamos recapitular rapidinho. Olha bem no professor aqui. Isso. Eu sei que não é a imagem ideal para se ver, mas olha aqui. Lá em 1980, a ONU lança uma comissão. Essa comissão é chamada de Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa comissão, ela tinha a política de trazer o quê? Como que nós podemos equilibrar as coisas? Crescer economicamente, mas manter um equilíbrio do nosso meio natural. Então, isso vai ser lançado, esse estudo, trazendo essas preocupações, em 87. Sabe por que esse cara é importante? E eu digo mais, já apareceu no nosso Enem. Alguns anos atrás, o Enem colocou uma questão com esse cara aqui, ó. Então, desenvolvimento sustentável. Então, desenvolvimento sustentável é o quê, professor Calazão? É esse equilíbrio que eu falei. Crescer economicamente, mas ao mesmo tempo manter o equilíbrio natural. Vamos dar outra definição? Lá no nosso relatório de Brundtland, professor, o senhor não falou nada, mas da onde que surgiu esse Brundtland aqui, professor? Da onde surgiu esse Brundtland? Na verdade, assim, quem que chefiava essa comissão? Era a primeira-ministra da Noruega, a Gro Harlem Brundtland. E a Gro Harlem Brundtland, chefiando isso aí, lógico, os seus estudos levaram o nome dela depois. Mas normalmente vai aparecer no vestibular com esse nome aqui de cima, Nosso Futuro Comum. Então, ó, vamos dar uma definição de desenvolvimento sustentável bem legal?
satisfazer as suas necessidades hoje. Então, nunca ele está falando em frear. Ele fala o seguinte, o ser humano tem que satisfazer as suas necessidades. Nós temos que ter carro, nós temos que ter a comodidade que o espaço urbano já te proporciona. Mas como podemos ter isso sem prejudicar as gerações futuras? Ah, professor, eu pesco nos rios, trocinho. Que legal. Será que teu filho vai pescar também? Como que eu posso fazer para que eu pesque hoje e meus filhos, meus netos também pesquem no futuro? É essa a preocupação. Como é que eu posso ter um ar menos poluído, um solo menos poluído, uma água subterrânea menos poluído? Como que eu posso garantir às gerações futuras que eles tenham os mesmos recursos que você tem, rapaz? Você tá me entendendo? Então tá aqui, ó, desenvolvimento sustentável. Então ele vai trazer esse relatório aqui. Então esse relatório vai trazer questões assim de energia, reciclagem, reflorestamento, redução da pobreza. Então quer dizer, vai trazer vários temas que vai melhorar o hoje e deixar o mundo melhor para o amanhã. Então, esse relatório é importante, tá bom? Número 4. Número 4, cuidado com 1992. Lembra que o objetivo da nossa aula agora é passar pela geopolítica ambiental. Temas importantes da questão ambiental. Então, ó, em 92, é lançado a Eco 92. Aqui no Rio de Janeiro. Até hoje, sendo chamada aí como uma das maiores conferências da história do meio ambiente. Professor, a Eco 92, ela vai trazer o quê, professor? Primeiro, de novo, a questão do desenvolvimento sustentável. Posso dizer uma coisa bem na sua cara? Fala, Clazão, fala na minha cara, Clazão. O objetivo disso aqui, a Eco 92, era apresentar esse relatório de Brundtland, ok? Então, ó, desenvolvimento sustentável. Aqui foi lançado um documento chamado Agenda 21. O que é Agenda 21, professor? É um plano de ação, gatinhos. Olha aí, ó, plano de ação. Professor, o que é um plano de ação? Todos os programas, leis, projetos para alcançar o desenvolvimento sustentável estarão dentro da Agenda 21. Então, a Agenda 21 ela é de nível global, nacional, o Brasil tem o dele, e ele é local. O teu município também tem uma Agenda 21 para vivenciar práticas de desenvolvimento sustentável. Beleza? Então, a Agenda 21. E, ó, fechei aqui, caminhei mais um pouquinho contigo. Você vai lembrar o quê? Que também foram criados as famosas COPs. Foram lançados as COPs. Professor, COPs, isso aí aparece, entra assim, ó. A COP climática. Então, durante a conferência de 92, foi criado... O que é COP, professor? Conferência das Partes. Então, foi decidido que, a partir desse momento, nós vamos ter anualmente uma reunião do clima. Beleza? Uma reunião sobre o clima. Porque lembra você que, na década de 90, já estava aparecendo as preocupações em relação a quem? Ao aquecimento global. Ao aquecimento global. E aí a ONU lança essa reunião anual para discutir soluções para esse aquecimento. Beleza? E também vai destacar o quê? A COP da diversidade. Ó, diversidade biológica. Tracinho, ô professor Clazão, o que é diversidade biológica? É uma reunião que normalmente ocorre a cada 2 anos. Ok? Então os países se reúnem para discutir a questão da preservação, uso sustentável e outra coisa, os benefícios genéticos da fauna e flora. E como vai se dar tudo isso? Então, preservação, uso sustentável e benefício genético. Então, a cada 2 anos, o mundo escolhe uma cidade, se reúne e discute como proteger a fauna e flora do planeta. Legal. Então, foi lançado isso aqui onde? Lá na Eco 92, no Rio de Janeiro. Fechou, meus amores? Professor, me conta uma coisa, tem mais algum item importante pra gente relembrar? Número 5, só vai me acompanhando, só vai vindo com o professor. Professor, dessas COPs, tem alguma coisa que eu tenho que me preocupar? Da Eco 92, tem alguma coisa que eu tenho que me preocupar? Tá, então olha aqui, ó. Cuidado com a sequência, as sequências da Eco 92. Olha aí, estamos pontuando alguns momentos importantes dessa discussão política ambiental. Sequências, então a gente vai ter em 2002,
conhecida como a Rio mais 10, e 2012, conhecido como Rio mais 20. Se acaso aparecer para ti, já no enunciado do Enem, 2002, 2010, 2012, Rio mais 10, Rio mais 20, um erro muito comum que eu já vi em vestibulares, Claudineizão está há 22 anos, aí já vendo vestibulares, e uma questão simples assim. Todas as conferências Rio, então ECA 92, Rio mais 10, Rio mais 20, sempre ocorreram no Rio de Janeiro. Isso é falso. Lembra você que a primeira, ela vai acontecer na República Sul-Africana, África do Sul, lá na cidade de Joanesburgo, ok? E a Rio mais 20, aí sim, gatinhos, pode lembrar que voltou ao Rio de Janeiro, beleza? Professor, eu posso dizer que toda a sequência Rio sempre vai discutir desenvolvimento sustentável? Sempre. Então, na verdade, é avaliar como está caminhando, ok? A Agenda 21, beleza? Como é que está aquele plano de ação, aquelas leis e projetos, sabe o que os países estão fazendo? Então, essas conferências é uma forma de você avaliar o que os países estão avançando na questão do desenvolvimento sustentável. E, ao mesmo tempo, lógico, reforçar. Então, os grandes objetivos dessas conferências é o quê? Avaliar e reforçar aquilo que a gente chama de ODS. Fechei, professor? Então tá aqui. O que é ODS, professor? Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Beleza, gatões? Bom, professor, mais alguma preocupação? Fora essa sequência? Sexta preocupação. Ó, número 6. Tá pontuando com o professor? Tá conseguindo relembrar com o professor alguns momentos importantes do debate ambiental mundial? O 6, vamos lembrar de 2015, a Agenda 2030. Professor, o que é? Professor, lá você falou Agenda 21, agora você falou Agenda 2030. Se decida, trocinho. A Agenda 2030, ela é uma reforçada na Agenda 21. Vamos pensar o seguinte, a Agenda 2030 foi lançada na sede da ONU, em Nova York. A ONU lançou aquilo que ela chama de 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Cara, ela deu prontinho. Ela pegou e entregou para os países e falou assim, países, vão para casa. Pratiquem os 17 objetivos, atualizem, coloquem em prática esses 17 em relação à sua realidade no teu país. Então são aqui, ó, aqui tem banimento da guerra, aqui tem a questão da redução da pobreza, aqui dentro a questão da água, dos recursos hídricos, aqui está a questão da agricultura orgânica, uma agricultura mais limpa, quer dizer, dentro desses 17 objetivos, tem vários itens que se nós vivenciarmos, colocarmos em leis, práticas, a gente vai melhorar as condições do planeta. Então a ONU deu prontinho. Para conquistar isso aqui, nós temos 169 metas. Então, o que eu quero mostrar para você? Quando aparecer a Agenda 2030, aqui nós temos 179 metas. E 7 COPs, a última dica do professor na questão ambiental, beleza? Cuidado com as COPs. Lembra das conferências das partes? Tem duas que são importantes, para a gente fechar isso aí. Tá aqui, ó. Então, primeiro, 7.1, a COP 3. Senhor, o que é a COP 3, trocinho? Ela vai lançar aquilo que se chama de protocolo de Kyoto. E avançando um pouquinho aqui, ó, 7.2, nós vamos ter a COP 21, ok? Que vai ser o Acordo de Paris. Acordo de Paris. Para a gente fechar juntos essa primeira revisãozinha aqui de política ambiental. COP 3 aconteceu no Japão, na cidade de Kyoto. Qual o objetivo, professor? Reduzir as emissões de CO2. Então foram duas conferências que têm o objetivo amenizar o aquecimento global. Lembra com o professor que Kyoto, os países desenvolvidos apresentam metas de redução. Os países subdesenvolvidos, somente compromisso, não metas. Beleza? COP21, o Acordo de Paris, o objetivo agora é o quê? Manter, inferior a 2 graus Celsius o aumento de temperatura no planeta. Então, até 2100,
nós não podemos deixar passar o aumento acima de 2 graus. Até fazer um esforço para ficar menos de 2 graus, 1,5. Para isso, o que a ONU fez? Lançou um projeto chamado Metas Voluntárias. Senhor Claudinei, o que é metas voluntárias? Cada país vai propor a sua meta de redução de CO2. E aí vai para casa e vai vivenciá-la. Vou dar o exemplo do Brasil, pode ser? O Brasil falou o seguinte: 43% de redução de CO2 até 2030. Isso eu posso cumprir? Pronto, o Brasil propôs isso nessa conferência aqui, ó. Ok? E a ONU falou: Brasil, vai para casa e viva o que se prometeu. Estados Unidos, 28%. União Europeia, 40%. Vão para casa e vivam. Quer dizer, então foram metas voluntárias. Aquilo que eles chamam, sabe como? Contribuição nacionalmente determinada e pretendida. Quer dizer, contribuição pretendida pelo país. Então, metas voluntárias. Ok, lindos? E tem que cuidar também de um fundo de 100 bi. 100 bi, professor, de dólares? Sim, anualmente. Então, foi decidido que vai ter juntado esse montante para investir em projetos que reduzam as emissões e, ao mesmo tempo, gatões, que amenizem os efeitos do aquecimento global. Então, a COP21, tem que lembrar, a COP21 então, é uma conferência que veio substituir o protocolo de Kyoto. Ambos estão relacionados ao quê? Ao aquecimento global e às emissões de CO2. Beleza? Olha aí uma revisãozinha bem bacana para você de alguns momentos, de alguns debates. Beijos e até mais. Tchau!